Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jonathan Cauã e hoje eu vim apresentar um pouquinho sobre a mitologia asteca, o mito dos cinco sóis e da criação do mundo. Antes de começar, eu só queria ressaltar que, como o povo asteca originalmente gostava muito de repassar as suas histórias através de oratória, por muito tempo essa história acabou sendo modificada. Passando de boca em boca, em pessoas, acabou criando muitas vertentes e muitos pedaços dessa própria história acabou que não encaixavam. Então eu tive que ir atrás de vários sites, várias histórias contadas para conseguir trazer uma apenas. Então eu juntei várias em uma. Então, e no final eu vou deixar o link de todos os sites que eu consegui achar, para depois vocês verem certinho como vocês podem pesquisar. E agora, quando tudo começou. Antes de tudo existir, existia um Deus. Um Deus que representava o homem e uma mulher. Ele era os dois em um corpo só. Era o Ometlot. Desculpa que os nomes são muito difíceis. Então, se eu errar, eu peço perdão. O nome de um era Tonacalcihuatli e o Tonacalteutli. Eles tiveram, através de um sopro, eles criaram o céu e a terra. E nisso, eles também tiveram 4 filhos. Os 4 filhos eram chamados de os 4 Tezcatlipoca. O primeiro filho é o Tezcatlipoca, o preto. O segundo é o Shep Totec, o vermelho. E o terceiro é o Quetzalcoatl, o branco. E o quarto é o Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, o azul. Esses deuses tinham a missão de povoar e ajustar a terra, porque estava tudo muita bagunça. Então, para começar tudo, eles precisavam destruir uma deusa cósmica, que morava nos mares de lá. Mas a deusa era muito forte, então 2 deuses foram selecionados para esse trabalho. E esses 2 irmãos foi Tezcatlipoca e Quetzalcoatl. Os 2 sabiam que a deusa era muito forte. Então, eles tinham que armar um plano. A deusa, ela se chamava Cipatli. Ela era... Através da história, ela foi associada a um crocodilo com várias bocas. Ou um dragão aquático, ou até um dinossauro. Ela era imensa, com um poder inimaginável. Então, para isso, eles armaram um plano, que era... O plano vinha de Tezcatlipoca, que teve a ideia de cortar o seu pé e jogar ao mar. Assim, a deusa não ia se conter com o sangue divino e ia atrás para mais. E foi o que eles fizeram. Foram nas pedras, cortaram o seu pé e jogaram para a armadilha. Dito e feito, ela apareceu atrás de mais. E assim foi pega. Os 2 pegaram a deusa e mataram. Eles puxaram cada um de um lado e partiram a deusa ao meio, criando assim a terra e o céu. E através das 4 patas cortadas, criaram-se os extremos: norte, sul, leste e oeste. Para vocês terem a dimensão de quanto a deusa era grande. E assim, eles tinham o dever de popular a terra, pedindo ao Deus Supremo para que ajudassem eles. Assim, ele fez, enviando uma faca de obsidiana como um parto do céu, caindo na terra e se partindo ao meio. O nome da faca se chama Tecpat. E através da rompitura da Tecpat saíram 160 deuses. Mas esse número não é qualquer número. Esse número é especial. Esse número é um múltiplo de 20.
pois 20 vezes 20 são 400, e 400 é um sinônimo de muitos. Para criar o Sol e os humanos, os deuses se reuniram num lugar chamado Teotihuacan, aonde eles tinham que fazer o sacrifício se jogando no fogo. Assim, sequencialmente, cada sol teria que ter um sacrifício de pelo menos um deus. Em toda a mitologia asteca, rolou muitos sacrifícios e toda a mitologia gira em torno de sacrifícios. E agora, os 4 ciclos solares. O primeiro deus a se sacrificar foi o Tezcatlipoca, também conhecido como Tezcatlipoca Negro, que saltou para o fogo e deu início ao primeiro sol, denominado como os 4 tigres. Este período, na Terra, foram criados tentativas de humanos, que acabaram em grandes titãs, gigantes, onde eles eram muito desajeitados, batiam um contra os outros e quando caíam sobre a Terra, viravam montanhas e pedras enormes. Esse mundo durou 676 anos, ao ciclo de 13 ciclos, de 52 anos, de acordo com o calendário pan-mesoamericano. Os gigantes foram mortos por onças. O segundo sol, o Sol de 4 ventos, era governado por Tezcatlipoca, também conhecido como Tezcatlipoca Branco. Aqui a terra era povoada por humanos pequenos que comiam apenas nozes e pinhão. Assim, tendo uma revolta de Tezcatlipoca que queria ser o Sol, Tezcatlipoca se transformou em um tigre e derrubou Quetzalcoatl na terra, assim deixando ele furioso, fazendo ele criar furacões e tempestades catastróficas. E os poucos sobreviventes da terra foram para cima das árvores e se seguraram nelas, assim se transformando em macacos. E este mundo também durou 676 anos. O terceiro sol, ou o Sol de 4 chuvas, era dominado pela água. Suas divindades governantes eram o deus da chuva, Tlaloc. Seu povo comia sementes que cresciam perto da água. E uma história breve diz que Quetzalcoatl acabou traindo com a mulher do Tlaloc. Assim fez Tlaloc ficar muito irritado e fazer uma tempestade de fogo, porque os humanos que habitavam a terra pediam água e ele não dava. Ele, se irritando com os pedidos, acabou trazendo uma tempestade de fogo. Outras histórias dizem que o Quetzalcoatl que mandou essa tempestade de fogo. Assim, transformando todos os humanos em perus, borboletas, cães. E esse ciclo durou apenas 364 anos. O quarto sol, chamado de o Sol 4 Águas, era governado pela deusa Quetzalcoatl, irmã e esposa de Tlaloc. Aqui as pessoas comiam milho, e uma grande enchente marcou o fim deste mundo, e todas as pessoas se transformaram em peixes para sobreviver. Como o primeiro e o segundo sol, o Sol das 4 Águas durou 676 anos também. E depois de muitas e muitas e muitas tentativas para criar a humanidade perfeita e o Sol que revigorasse, o deus do Sol, Huehuetlacatl, o antigo deus do fogo, começou uma fogueira sacrificial. Mas nenhum dos deuses mais se importavam com a criação dos humanos, pois, depois de tantas tentativas, mas o rico e orgulhoso deus Teotzitecatl, o senhor dos caracóis, hesitou. E durante essa hesitação, um humilde e pobre Nanahuatzin, que significa cheio de feridas, que era um deus, saltou para as chamas e virou o primeiro sol. Mas o deus dos caracóis, não satisfeito, queria se transformar em sol também, e saltou logo em seguida, assim tendo 2 sols na quinta era. Mas
Os outros deuses, percebendo que isso não ia dar certo, com 2 sóis vigorando a terra, jogaram um coelho na lua, no caso, no segundo sol, transformou ele em lua. Até hoje você pode pesquisar e ver o coelho na lua. É onde está localizado até hoje. Com um sopro do deus do vento, Hecate, soprou e fez a movimentação do sol e da lua. Os deuses, totalmente descontentes com toda a criação do que eles fizeram para a Terra, tentando criar os seres humanos, tristes por ter falhado, tiveram que esconder os ossos dos humanos antecessores para que ninguém mais tentasse criar, pois errariam. Então deram para o deus Mictlantecutli, o deus do submundo, para que escondesse no submundo. Mas o deus Quetzalcoatl, não contente, quis fazer os humanos de novo, mas dessa vez sozinho. Então, teve que ir ao inframundo, passar pelos 9 planos para conseguir encontrar os ossos. Mas então, ao falar com Mictlantecutli, o deus do submundo, ele disse que não seria tão fácil ele conseguir os ossos, pois ele não queria dar esses ossos para ele. Propôs que ele deveria passar por várias etapas de vários desafios para conseguir alcançar os ossos. E assim foi feito. Ao passar por todos os desafios, ele foi sair do submundo. Mas Mictlantecutli se estressou, pois não queria que ele levasse do submundo os ossos. Então ordenou para que os outros deuses fossem atrás dele. Fizeram um buraco enorme e ele pediu para codornas que atrapalhassem ele para ele cair dentro deste buraco. Assim aconteceu. Ele caiu dentro do buraco e essa caída foi fatal. Mas como ele era um deus, ele iria voltar à vida. Ele iria renovar. Mas os ossos teriam todos se partidos. Ele voltou no lugar, pegou os ossos e levou. Mas como ele viu que os ossos estavam todos quebrados, ele acabou de moer. Ele fez um pó e com esse pó ele se cortou. Algumas partes da história da própria mitologia dizem que ele fez um corte no braço ou que ele cortou o seu próprio pênis e com esse sangue misturou com o pó e modelou os homens que hoje em dia existem. Tem também uma história de que Mictlantecutli entregou para ele uma concha, aonde era toda fechada, e ele disse que era para ele reproduzir uma música com aquela concha, mas a concha era toda fechada. Então, Quetzalcoatl pediu aos seus amigos animais que lá estavam para que ajudassem ele. Então os vermes entraram, abriram um buraco dentro dessa concha e as abelhas entraram lá e com seus zumbidos fizeram uma música. E assim ele conseguiu. Aí ele conta que depois disso ele foi sair, ele conseguiu levar os ossos, mas não deixaram passar, e aí vem a mesma história que eu acabei de contar. E tudo começou até Tenochtitlan, a capital que teve a sua origem diretamente com um deus chamado Huitzilopochtli. De acordo com os relatos semi-históricos, o próprio deus teria indicado o caminho para seus adoradores futuros astecas, em direção ao lago Texcoco, atribuindo-lhes instruções de que quando enxergassem uma águia empoleirada, que simboliza o sol, ou o próprio deus que está dando as instruções, sobre um cacto com frutos vermelhos, que significa o coração dos humanos, lá seria o local do seu império. E logo que eles acharam, o próprio Deus falou: ó Mexicas, serás aqui. E assim se fez toda a sociedade asteca, que se prosperou ao decorrer das épocas, das eras. Claro, sempre fazendo sacrifícios, porque através dos sacrifícios eles achavam que o sol só fazia o ciclo, só participava de todo o ciclo através de algumas oferendas, o sangue dos próprios astecas, ou
de soldados que acabaram sendo pegos na batalha, soldados inimigos. E assim eles duraram. E a queda do Império Azteca é dita como se o próprio Deus, Quetzalcoatl, se isolasse e assim causando a queda de todo o Império Azteca.